Eu vivo a Umbanda universalista. Você sabe o que é isso? Umbanda universalista? Então fique ligada nesse vídeo até o final, que eu vou te explicar a minha visão de Umbanda hoje. Enquanto universalista, uma prática de uma espiritualidade livre, uma modalidade mística, um xamanismo urbano, uma religião totalmente contemporânea e aberta. Eu sou Alexandre Cumino, cientista da religião, bacharelado pela Unicler. Eu sou médium de incorporação, dirigente espiritual, sacerdote de Umbanda, autor de diversos livros publicados pela Madras Editora, entre eles Exu Não é Diabo, Pombagira Deusa, Médium de Incorporação Não é Possessão e História da Umbanda. Sou ministrante do mais importante curso de Umbanda livre, que é a Teologia de Umbanda, idealizada por meu mestre, junto comigo, Rubens Saraceni. Na época desse mestre querido, amado e saudoso, era importantíssimo dizer que a Umbanda é sagrada, porque nós vivíamos um período de muita perseguição, de muita demonização dos nossos orixás, dos nossos guias e entidades. Antes do Rubens haver idealizado a teologia de Umbanda e criado os cursos livres e uma grande literatura psicografada de Umbanda, havia uma enorme dificuldade de entendê-la enquanto religião, diante da espiritualidade, da coisa pública, diante das comunidades. De alguma forma, Umbanda sagrada ganhou uma enorme quantidade de adeptos e até hoje muitas pessoas se identificam como Umbanda sagrada, mas o objetivo é dizer que toda a Umbanda é sagrada e não apenas aquela de uma vertente. Mas agora eu entendo que, sob o meu ponto de vista, para o meu olhar e a maneira como eu vivo a religião e a espiritualidade Umbanda, creio que é importantíssimo afirmá-la Umbanda universalista e explicar isso de uma maneira muito fácil, muito acessível. Por exemplo, se você crê em Deus, se você crê nessa força da natureza, se você crê em uma fonte original de tudo e de todos, se você crê que essa consciência, esse grande espírito, o grande pajé, o Para-Atman, o Para-Brahman, é um que se manifesta em muitas culturas e em muitas religiões com nomes diferentes, então, de certa forma, você também é universalista. Se você crê que Olorum, Olofim, Olorum, Tupã, Zambi, Yahvé, Adonai, Ra, Atom, Zeus, Para-Atman, Para-Brahma, Mahadeva, o grande Deus, possui milhares e milhares de nomes. Há na Índia um livro com mais de 1000 nomes de Deus. São todas as qualidades, os epítetos de Deus pelos quais ele se manifesta. Se você entra em uma igreja católica, em um terreiro de Umbanda, em um terreiro de Candomblé, se você entra num centro espírita, se você entra numa mesquita, se você entra num ashram, se você entra em um espaço sagrado de qualquer outra religião com a mesma reverência e você entende que Deus está em todas as religiões, você também é universalista. Se você entende que Deus não tem religião,
ele se manifesta por meio de uma espiritualidade e nós organizamos as religiões para receber essa espiritualidade. Segundo Leonardo Boff, no livro Espiritualidade, ele diz que a religião é um encanamento e a espiritualidade é por onde essa água passa. Então, quando nós conseguimos absorver essa água pura e cristalina, nós estamos indo ao encontro da espiritualidade. Quando nós nos apegamos ao encanamento, estamos no fanatismo da religião. Toda vez que a gente tenta provar que a nossa religião é melhor que a religião do outro, estamos tendo um comportamento fanático. Toda vez que cremos que o nosso Deus é diferente do Deus do outro, temos um comportamento fanático. Em 1853, o chefe Seattle faz um comunicado ao chefe de Washington, que é uma verdadeira carta sobre o poder da natureza e a nossa relação. E ali ele diz: de uma coisa eu sei, e talvez um dia o homem branco possa entender: o meu Deus e o seu Deus é o mesmo Deus. Apenas um único Deus para toda a humanidade. Como alcançar o olhar mais alto e mais amplo a respeito do que é o sagrado? Mais alto e mais amplo a respeito de Deus? Como é a liberdade de estudar Deus por meio de todas as religiões, de todas as filosofias, entendê-lo por meio de todos os seus nomes, a liberdade de chamar Deus de Tupã, de Zambi, de Olorum, de Grande Pajé, grande espírito ou grande alma, já é uma liberdade universalista que transita entre várias tradições. Quando nós entendemos que o caboclo não tem religião, porque ele incorpora na Umbanda, ele incorpora num Candomblé Congo, ele incorpora no Espiritismo, ele incorpora na encantaria, ele incorpora na Jurema, ele incorpora no tambor de mina, incorpora na sua casa, incorpora onde quiser, independente de religião. Ele é universalista. A espiritualidade é um grande universalismo que se adapta à nossa visão de mundo. E aí eu acho muito interessante, porque a primeira definição de Rubens Saraceni para a Umbanda, em 1995, no livro Umbanda, o ritual do culto à natureza, Rubens Saraceni diz que Umbanda é uma energia viva e divina que se amolda à nossa visão de mundo. Esse é um olhar para a espiritualidade de Umbanda, porque a religião de Umbanda costuma ser algo enlatado, encaixotado, a Umbanda branca desse, a Umbanda mística daquele, a Umbanda esotérica desse. Então, quando ela se amolda à sua visão de mundo, ela é uma espiritualidade. Quando você tenta impor a sua visão de Umbanda, é uma religião. Quando você está aberto à Umbanda de uma maneira espiritualista e universalista, então você está vivendo a espiritualidade de Umbanda. Logo, afirmar Umbanda universalista é afirmar uma religião por meio do seu viés, espiritualidade. Quando esta visão chega no seu ponto alto, nós entendemos que existe um único Deus com muitos nomes. E nós também entendemos que as divindades de Deus são manifestações dele mesmo.
em diferentes culturas com diferentes nomes. Sendo assim, os orixás, divindades de origem Nagô e Urubá da África Negra, são manifestações de Olorum. Oló, Orum, o Senhor do Orum é Deus. Oxalá, Oxum, Oxós, Xangô, Ogum, Obaluaê e Iemanjá, Logunã, Oxumaré, Obá, Oroená, Egunitá, Iansã, Oiá, Nanã, Buroquê, Omulu, Exu e Pombagira são manifestações divinas, são manifestações de Deus. Oxalá manifesta a paz, a tranquilidade, a harmonia de Deus. Oxum manifesta o amor incondicional de Deus. Oxóssi manifesta o conhecimento absoluto de Deus. Xangô manifesta a justiça divina de Deus. Ogum manifesta a lei maior de Deus. Obaluaê manifesta a transcendência de Deus. Iemanjá manifesta a geração de Deus. Logunã manifesta o tempo de Deus. Oxumaré manifesta o colorido de Deus no mundo, na vida. Iansã as direções. Oroiná o fogo da purificação de Deus. Nanã a calmaria de Deus. Omulu os términos, os encerramentos de Deus. E assim é em todas as culturas. Brahman, no hinduísmo, Brahman manifesta a criação de Deus. Vishnu manifesta a manutenção de Deus. Shiva manifesta a transcendência, a transformação, o fim, o encerramento, a morte dos mundos para começar a nascer outra vez. Brahma, com a sua consorte Sarasvati. Vishnu com a sua consorte Lakshmi, Shiva com as suas consortes Parvati, Durga e Kali. É possível estabelecer até uma correspondência de Brahma com Oxalá, de Vishnu com Ogum, de Shiva com Exu, com Obaluaê, com Omulu, com Iansã, com muitos, porque Shiva é o próprio Mahadeva. Sarasvati com Logunã, e a gente tem Lakshmi com Oxum, Parvati, Iemanjá, a grande deusa, Durga, a guerreira Iansã, Kali, que representa o fogo de Oroiná e a presença forte de Pombagira em nossas vidas. Se você crê que os orixás e os deuses e deusas de todas as outras culturas têm essas relações, que Deus se manifesta por meio das divindades de maneiras muito particulares e peculiares em cada lugar, então você também tem um olhar universalista. Quando você entende que a Umbanda é a religião do preto velho de origem africana, é a religião do caboclo de origem ameríndia, é a religião do baiano, é a religião do boiadeiro, do marinheiro, do malandro. Umbanda é a religião do povo do Oriente. Umbanda é a religião do cigano, da cigana. Umbanda é a religião do Exu, da Pombagira. E com quem sabe mais aprenderemos, a quem sabe menos ensinaremos, e a ninguém vamos virar as costas. Umbanda universalista é uma Umbanda que, em primeiro lugar, aceita de forma inclusiva todas as outras formas de praticar Umbanda. A Umbanda universalista aceita, entende e compreende as questões da Umbanda branca, da Umbanda homolocô, da Umbanda iniciática, da Umbanda esotérica, da Umbanda trançada, da Umbanda mista, da Umbanda sagrada. Universalista é a espiritualidade. Universalista somos todos nós que vivemos não apenas uma religião, mas uma espiritualidade Umbanda. Se você gostou desse vídeo, curta ele, dá o seu like, encaminha para os seus amigos, porque eu estou lançando agora a minha visão de Umbanda universalista e sou eu,
Alexandre Comino, também um continuador da obra de meu mestre Rubens Saraceni. Gratidão, axé, arroz, saravá, namastê.